boa noite. Hoje, estamos aqui para mais um programa, Palavras de Luz. Uma É um programa do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e eu sou a Andréia, e vou hoje trazer uma reflexão que está lá no livro Ceifa de Luz, capítulo 2. É uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e nós vamos ter a grata satisfação de poder refletir um pouco sobre esse capítulo, porque nós sempre pensamos que nós queremos paz, nós queremos um mundo melhor, e aí, mas como é que nós temos feito para que a gente tenha esse mundo de paz e esse mundo melhor? É alguma coisa que nós vamos tentar refletir hoje. Então, iniciando esse capítulo que tem como um tema muito peculiar. O nome do capítulo é Desculpar. E aí, Emmanuel, ele se embasou em um trecho que está em Mateus, capítulo 18, versículo 22, onde Jesus disse o seguinte: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Nós temos muitas oportunidades de ver, de refletir sobre essa passagem. E o que Emmanuel traz para nós sobre essa temática? Ele diz o seguinte: atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Quer dizer, nós precisamos de refletir um pouco mais sobre isso, para que a gente não retarde ainda mais o progresso moral a que nós estamos destinados. De certo, ele continua, que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Então, está em nós o que nós podemos fazer para que nós estejamos bem. Porque se eu afasto o mal, o que vai acontecer? Eu vou estar melhor. E para isso eu preciso de quê? O capítulo não diz assim, perdoa. O capítulo disse, desculpa. Porque nós temos dificuldade em desculpar, imagina de perdoar. Porque perdoar verdadeiramente é algo que demanda um pouco mais de nós. A expressão maior do amor, é algo que nós precisamos de trabalhar em nós, perdoar verdadeiramente. Porque desculpar, nós fazemos isso da boca para fora. Então, o convite do capítulo, dessa reflexão, é que nós vamos trabalhando em nós as possibilidades de nós nos melhorarmos e, com isso, a gente conseguir ter uma melhor convivência, porque diferenças nós vamos ter. Nós divergimos em pensamentos, em sentimentos, em formas de ver a vida, mas nós precisamos entender que isso não deve de ser o que nos afasta do nosso próximo. Então, Emmanuel continua dizendo o seguinte: recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer a cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinharal do crime? Quem somos nós para entender a caminhada daqueles que estão a caminho conosco? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Quem somos nós para entender aquilo que move o outro? Dispõe-te a desculpar hoje, é o chamado desta reflexão, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado, porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Eu desculpo e lá na frente, quando eu também errar, porque nós somos imperfeitos, eu possa ser desculpada. Observa, continua Emmanuel, o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza
é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol releva, generoso, o monturo que o injuria, convertendo-o, sem alarde, em recurso fertilizante. Olha que coisa mais maravilhosa! O sol é generoso e ele transforma aquilo que seria de ruim em algo bom, fertilizando. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Então, é aquilo que a gente acha que é ruim, se transformando em algo de bom, de produtivo, que fertiliza e que vai ajudar a novas oportunidades de florescer. E aí, ele continua dizendo o seguinte: tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas. Então, é um ciclo que nós precisamos trabalhar em nós, de acordo com aquilo que nós pudermos. Não ouvides que a própria noite na terra, uma pausa de esquecimento, para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Adverte Jesus nessa fala: faze a outrem aquilo que desejas que te seja feito. É simples. Se nós queremos algo de bom, precisamos dar algo de bom. Se nós queremos ser desculpados, então aprendamos a desculpar, a abrir o nosso coração para a humildade, porque é em nome do nosso orgulho que nós não perdoamos. E aí Emmanuel termina essa reflexão dizendo o seguinte: e somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Não é isso que nós queremos? Um mundo onde reina o bem e a ausência do mal. Mas nós estamos preparados, estamos com a vontade ferrenha de vencer o mal que ainda habita em nós mesmos? É uma pergunta que nós vamos deixar para você refletir nessa oportunidade. Agradecemos a oportunidade de você nos assistir e não perca que nós voltaremos em outra oportunidade com mais uma reflexão em mais um Palavras de Luz. Muita paz.